vai ser o versículo que nós começaremos lendo. João, capítulo 16, versículo 33. E eu vou ter que correr um pouquinho com o tempo, né? Eita, já estamos avançados. Certo, João 16, 33 está escrito assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aqui Cristo está dizendo que ele venceu o mundo, mas ele diz que no mundo nós passaremos por aflições. E quando a gente para analisar a situação do mundo hoje em dia, a gente percebe que isso é muito uma verdade. E a situação do mundo hoje em dia é muito complicada, porque a tecnologia ela tem aumentado, o ser humano ele tem se desenvolvido bastante. Só que apesar de tudo isso, a gente ainda encontra muita fome no mundo. A gente não consegue compreender porque tantas guerras são travadas, porque pessoas que, de certa maneira, são inocentes, pagam como pessoas que não são inocentes, porque há tanto sofrimento no mundo. E são, de certa maneira, certas dúvidas e questionamentos que a gente acaba criando na nossa mente, e a gente acaba sendo muito difícil de responder, porque como a gente vai explicar o mal que existe no mundo, se existe um Deus todo-poderoso, se existe um Deus que é maior que o mal? Então por que existe o mal? Como a gente pode explicar, então, a origem do mal? E quando a gente começa a pensar nesses questionamentos, a gente começa a levar para situações da nossa vida, situações do dia a dia, como que um pai que perdeu um filho vai compreender o que é o mal? Como que a gente pode compreender o mal para uma pessoa que, por exemplo, morreu passando fome, ou para uma pessoa que estava indo talvez até pregar e sofreu um acidente? Como a gente pode explicar o mal para situações como essa, situações tão fortes? Para pessoas que passaram por essas situações, o mal, ele não é só um questionamento, não é só uma dúvida filosófica, nossa, o que é o mal? O mal, ele é um problema real, o mal, ele é quase que insuportável. E aqui agora eu quero tentar falar com vocês uma maneira que a gente pode buscar para compreender o mal. Como que a gente vai ter esse conhecimento sobre o mal, entender o que é o mal e como ele surgiu? E George Knight, ele é um escritor, inclusive um escritor adventista, e no livro Filosofia da Educação, ele diz que há 4 formas de nós adquirirmos conhecimento. Há 4 maneiras de a gente aprender e ter conhecimento. E essas 4 maneiras eu anotei aqui. Uma delas é pelos sentidos, outra pela autoridade, razão e intuição. Essas são as 4 maneiras de conhecimento. Só quando a gente para analisar elas e ver como que elas podem nos ajudar a compreender o mal, a gente olha os sentidos e vê que nosso olfato, nossa audição, nosso tato, até hoje não nos ajudou a compreender o mal. Então acaba sendo que meio inválido. A gente começa a olhar a autoridade. A autoridade pode até tentar te impor uma verdade, pode até tentar te impor uma resposta, mas normalmente vai ter um interesse ali por trás. Temos a razão, que é muito interessante também, mas que não vai passar de possibilidades as opções que ela nos dá. A gente pode até pensar sobre o mal com a nossa razão, mas apenas restarão possibilidades. E a intuição, acredito que vocês concordam comigo que a gente não pode confiar na nossa intuição. A gente pode até ter uma intuição e às vezes ela está certa mesmo, mas não dá para ter certeza. Então, se essas 4 formas de conhecimento que o ser humano pode adquirir não nos ajudam a compreender o mal, então como é que a gente faz? Se essas 4 não são completamente eficazes. E aí que entra um 5º tipo de conhecimento, uma 5ª vertente de conhecimento, que essa daqui não é a intuição, não é o sentido, não é a autoridade, não é a razão. Vai muito além de cada uma dessas. E esse sentido de conhecimento, ele é a revelação. É a revelação. E eu queria abrir a Bíblia rapidinho aqui com vocês, em 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. Vou colocar aqui. 2 Timóteo 3,16. Por conta do tempo eu já vou ler aqui, e está escrito assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção, para a educação na justiça. E eu também quero abrir aqui agora 2 Pedro 1,20, rapidinho também, 2 Pedro 1,20, que vai complementar o que eu vou falar. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. E aqui é 20 e 21, inclusive. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia e escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram por parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então aqui, a Bíblia está nos dizendo que a revelação, que é esse método de conhecimento que a gente tem, ela é muito útil para o ensino. A revelação, ela foi escrita muitos milhares de anos atrás,
E nesse processo, nesses anos, muitas profecias que estavam escritas aqui se cumpriram. Muitas se cumprirão. E essa palavra que está aqui não foi escrita por homens humanos no sentido, do que eles quiseram escrever. Homens humanos escreveram, mas eles foram inspirados por Deus. Foi Deus que falou através deles. E por mais que eles tenham a individualidade deles, escrevam cada um da sua maneira, tudo que eles escreveram foi fruto de iluminação divina. E é útil para o ensino. Então não é algo que vem do ser humano, é algo que vem de Deus. É uma instrução que não foi deixada aqui na terra por homens, mas sim por Cristo. Então quando a gente entende agora que a revelação que vai dar a resposta, então agora a gente vai procurar aqui a resposta sobre o mal e sobre toda essa questão por dentro então da revelação, que foi inspirada por Deus. E essa semana a gente vai estar falando muito disso. A gente vai estar falando sobre a questão de Jesus, a gente vai estar falando sobre a questão do grande conflito e tentar compreender a situação que a gente vive aqui na Terra hoje, buscar respostas e buscar esperança através de promessas que Cristo deixou pra gente. E nessa semana então eu já quero até estender aqui, né, aproveitar e deixar um convite para cada um de vocês, para que vocês estejam aqui presentes toda noite, né, para orientar os horários, uns vão ser 7, outro horário vai ser 7h30, vocês possam vir e estar participando aqui, buscando também da palavra, e não deixar essa, como é que eu posso dizer, esse privilégio só com a gente, mas tentar levar também para outras pessoas, também para os familiares que estão ali perto da gente, para alguns amigos. Então convide as pessoas e venham participar junto conosco. Continuando aqui agora então, a gente começa então a se basear nas escrituras para procurar a resposta da questão do mal. E quando a gente se baseia nas escrituras, a gente vê um Deus perfeito. A gente vê um Deus perfeito, um Deus que não falha, um Deus que é luz. E esse Deus que é luz, quando a gente lê sobre ele, a gente percebe que não há escuridão nele. Então se Cristo é luz e não há escuridão nele, então como pode o mal surgir? Como pode existir o mal se Cristo ele não criou o mal? Porque se Cristo é perfeito, tudo que Cristo cria é perfeito. Então Cristo ele não criou o mal. Então se Cristo não criou o mal, como a gente pode explicar o mal? E é aí que está. Como Cristo ele é perfeito, ele é um Deus de amor, ele espera que assim da mesma maneira que ele ame, nós também tenhamos a oportunidade de amar. Só que o amor ele tem que ser algo voluntário. Não tem como você forçar alguém a te amar, porque isso tem que vir de você. Então Cristo ele nos criou com o livre-arbítrio. Cristo ele nos criou com a liberdade de escolha, para que a gente consiga escolher entre o bem e entre o mal. Para que a gente consiga escolher e tomar decisões no nosso dia a dia em relação a isso. E hoje mesmo a gente passa por esse grande conflito, por essa decisão de bem ou mal, constantemente, diariamente inclusive. Como por exemplo, quando a gente tem a opção de mentir ou de não mentir. Quando a gente tem a opção de trair alguém que a gente gosta, ou a opção de não trair. Ou a opção de seguir os mandamentos de Deus e de não seguir. E a gente passou por isso, inclusive hoje, quando a gente se levantou e veio até aqui. Porque quando a gente se levantou, acordou, a gente estava naquele grande conflito de vou para a igreja ou não vou para a igreja. E se você veio aqui hoje, então é porque você deixou Cristo vencer na sua vida hoje também. E daqui a pouco nós vamos participar do grande conflito da entrega dos livros. E muitas pessoas podem estar na mente ali, vai estar, nossa, que vergonha, isso aí não entregar livro, cara. Não sei não. Mas vai ter outra voz na sua mente, vai, tem alguém que está precisando desse livro aqui. Tem alguém que está precisando de esperança e essa esperança vai ser encontrada pelas suas mãos. Então existe essa questão do bem e do mal e da nossa livre escolha. E por haver livre escolha, por haver essa livre escolha, surgiu um sentimento então ruim, um sentimento de orgulho no coração, não apenas do ser humano, mas também no coração dos anjos. Isso começou com Lúcifer. Lúcifer ele também era um ser com livre-arbítrio. Lúcifer também tinha a oportunidade de escolha. Então surgiu o orgulho no coração de Lúcifer. E existem duas opções quando nós estamos próximos de Cristo. E Lúcifer era aquela pessoa, aquele ser, aquele anjo, que era o mais próximo de Cristo de todos os outros anjos. Então Lúcifer estava sempre ali presente. E como eu falei, existem duas opções quando nós estamos próximos de Cristo. A primeira opção, quando nós nos aproximamos de Cristo, é nos sentirmos cada vez menor. Quanto mais próximo de Cristo, menor eu me sinto. Porque eu reconheço que Ele é muito maior que eu estou muito embaixo, eu reconheço a glória dele. Mas também é a segunda opção, porque quanto mais próximo de Cristo eu estou, maior eu me sinto. Eu começo a me achar superior, eu começo a sentir, nossa, eu tô aqui perto do Pai, eu sou superior a qualquer pessoa. E Cristo ele diz que não, que nós somos todos iguais, que esse sentimento de superioridade não faz parte dele, não faz parte do seu amor. E eu queria abrir com vocês aqui em Isaías, então, rapidinho, Isaías 14, 12 a 14. 14 e 12, vai? Isaías 14, versículo 12. Isaías 14, versículo 12.
Isaías 14, versículo 12. E aqui diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado para a terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então aqui é mais um resumo do que eu estava falando de Lúcifer, querendo estar acima de Deus, acima do céu, ser semelhante a Cristo, e não reconhecendo que Lúcifer é a criatura e Cristo é o Criador. Então aqui mostra esse centro de superioridade no coração de Lúcifer. E muito interessante que Lúcifer, ele é um cara muito sagaz, um ser muito perspicaz que conseguiu enganar a terça parte dos anjos. Inclusive estão aqui presentes hoje conosco. Porque Lúcifer, ele, como é que eu posso dizer? Lúcifer, ele trabalhou na mente dos outros anjos, questionando não as ações de Cristo. Porque as ações de Cristo são ações boas. Então Lúcifer ele foi e questionou as intenções. E é muito difícil até para nós hoje, como é que eu posso dizer, provar que a nossa intenção é boa se alguém duvida dela. Porque não, é muito difícil de provar as nossas intenções. Então Lúcifer ele foi e questionou exatamente as intenções de Cristo. E isso acaba sendo muito complicado, porque não é algo que se prova a longo prazo. É difícil de Cristo só provar com uma palavra de que as intenções dele são boas, porque as ações dele são boas. Então Lúcifer ele foi muito perspicaz. E, de certa maneira, Cristo, ele é amor. Cristo é perfeito, Cristo é justiça, e tudo que está perto dele é bom. Então, quando nós nos afastamos de Cristo, de certa maneira, automaticamente, tudo que resta é o mal, tudo que resta é ruim. E foi assim com Lúcifer. Lúcifer, por mais próximo que ele estivesse de Cristo, por mais presente que ele estivesse ali, ele se afastou não fisicamente de Cristo, mas ele afastou espiritualmente de Jesus. E aí abriu brecha para tudo que está fora da essência de Jesus, que é o mal, que é o pecado, que é o orgulho. Então Lúcifer ele foi e entrou por esse caminho de corrupção e originou o pecado. E assim como Lúcifer, ele escolheu estar longe de Cristo, ele escolheu o mal, os seres humanos em determinado momento também escolheram o mal. E assim foi com a questão da Adão e Eva, coisa e tal. Os seres humanos também escolheram o mal. E esse grande conflito continua agora também aqui na Terra hoje em dia. Porque, como eu falei, Lúcifer, a terça parte dos anjos, caíram aqui na Terra e estão aqui presentes agora, trabalhando para que a gente se corrompa, trabalhando para que a gente escolha o lado do mal e não o lado de Cristo. Mas Cristo ele tem nos dado essas duas opções, a gente só tem que escolher. Eu queria fazer um pequeno paralelo aqui agora, um pequeno contraste de Jesus e Satanás, de Jesus e Lúcifer. Porque Lúcifer, enquanto Lúcifer almejava subir, estar acima dos céus, Jesus, ele desceu. Jesus, ele desceu e veio aqui para a terra para nos dar uma oportunidade de vida. Enquanto Satanás, ele mirava a divindade, Satanás queria ser igual a Cristo, Jesus Cristo, ele veio e se tornou humano como nós, ele veio para a humanidade. Então é muito forte a gente perceber o contraste de cada um. Satanás, ele queria ser igual a Cristo, não em questão de amor, não em questão de compaixão, ele queria ser igual a Cristo na questão de grandeza. E isso corrompeu o coração dele. Eu queria ler com vocês aqui agora o último versículo que a gente vai ler hoje, que é Filipenses 2:5. Filipenses 2, versículo 5. Eu vou ler do 5 ao 8. Filipenses 2, do 5 ao 8. E aqui diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, substituindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então aqui agora a gente vê um Jesus que ele está lá nos altos céus, Jesus que é o Criador de todo o universo, Jesus que criou todas as coisas, e ele vê a necessidade agora, por seu amor, de salvar o homem. Então Cristo, ele sai da sua divindade e vem até aqui à Terra. E um exemplo muito disso, talvez, não tão bom, mas por exemplo, vamos imaginar um cara que é trilionário, sei lá, o cara mais rico do mundo. Imagina ele aí, não sei quem é, mas imagina o cara mais rico do mundo. Agora imagina esse cara falando: quer saber?
eu vou deixar todas as minhas riquezas, abandonar todas as minhas riquezas, eu vou ali debaixo daquela ponte, morar com aquela galera que tá ali, eu vou pra lá, decidi fazer isso hoje, vou pra lá. E além de ter ido lá e ajudado aquele pessoal, ele ainda é morto por todas aquelas pessoas. É basicamente isso que aconteceu com Jesus. Algo que a gente não consegue compreender e algo que, levando para a nossa realidade, não faz nem sentido. E quando a gente para analisar, Cristo ele não veio apenas se tornou humano, Cristo ele também foi servo. Então aqui mostra muito também sobre o caráter de amor dele, porque ele nos mostra que nós estamos aqui para amar e para servir, para ajudar quem está ao nosso lado. Para que a gente entenda que nos reinos dos céus, o maior não é quem é servido, o maior é quem serve. E Lúcifer não compreendeu essa lógica divina vinda de Cristo. E se a gente parar para poder pensar agora, vai ter uma pequena escalinha, uma pequena escada aqui nesse versículo que a gente leu. Jesus, divino. Jesus se fez homem. Jesus desceu mais um pouquinho agora e virou servo. E além de servo, ainda Jesus foi humilhado e morreu. Então Jesus, na lógica humana, de certa maneira, para que ele pudesse vencer, ele teria que perder para a nossa lógica humana. Porque alguém que vem, é servo, é humilhado e é morto, na nossa visão humana é alguém que perdeu. Alguém que perdeu a guerra. Mas na verdade Cristo venceu. E para que muitas pessoas pudessem viver, Cristo, ele teve que morrer. E Cristo ele morreu por cada um de nós. E é muito louco porque Cristo, ele é um ser onisciente. Então Cristo ele já sabia de todas as coisas, muito mesmo antes de criar os anjos, muito mesmo antes de criar o homem. E ele sabia que nós iríamos escolher o mal. Ele sabia que a gente estaria propício a escolher o lado de Lúcifer. E por isso, desde antes de nos criar, desde antes de criar os anjos, ele já tinha um plano de salvação para cada um de nós. E ele foi e exerceu esse plano aqui para nós na Terra. E graças a ele, hoje, nós temos a oportunidade de salvação. Graças a ele, hoje, nós temos uma promessa que é muito maior do que tudo que a gente passa no nosso dia, nos nossos dias hoje. Quando a gente para olhar e pensa no sofrimento, pensa, nossa, morte, dor, tristeza, é muito forte, muito triste, muito pesado. Só quando a gente coloca toda essa tristeza, todo esse sofrimento ao lado das promessas que Cristo fez por nós na cruz, na promessa de que Ele vai voltar e que tudo isso daqui é passageiro, o sofrimento aqui na Terra ele se torna cada vez menor, porque a gente se agarra a algo muito maior, que são as promessas de Jesus. Eu acho isso muito bonito. E já entrando aqui para o fechamento com vocês, eu queria falar exatamente sobre isso, sobre essa situação que a gente passa hoje em dia. Porque o grande conflito, ele está presente aqui para nós hoje também. O grande conflito, ele está completamente presente, nós não sabemos o grande conflito que as pessoas que estão aí afora hoje estão passando. A gente não sabe muitas vezes se elas perderam a esperança, a gente não sabe muitas vezes se elas perderam algum ente querido, a gente não sabe muitas vezes se elas estão com depressão e até pensando na questão do suicídio. A gente não sabe do grande conflito que as pessoas lá fora estão passando, mas nós sabemos de uma esperança muito grande. E nós hoje, estaremos levando essa esperança para as pessoas através desse livro aqui, através desse manual. E eu acho muito louco, porque eu já comportei algumas vezes, e quando a gente comporta, a gente ouve muito sobre a importância desse material na vida das pessoas. Porque muitas vezes a gente não vai, como é que eu posso dizer, ver os frutos desses livros de esperança que a gente está entregando amanhã, talvez nem depois de amanhã. Mas esses livros vão ficar guardados na casa das pessoas, e a Ellen White diz que em determinado momento esses livros vão cair da estante, vão brilhar, e as pessoas vão ver verdades que muitas vezes elas passaram a vida inteira buscando, mas nunca tinham encontrado. E agora essa esperança, essa verdade vai estar próxima das mãos dela. Mas não apenas também a longo prazo, também a curto prazo. Quantas pessoas que a gente conhece por aí, que a gente não sabe o que estão passando, e através desse livro aqui, talvez vão desistir de uma ideia de suicídio, talvez vão desistir de uma ideia de cair para o mal completamente e tentar buscar uma luz aonde há luz. Então nós hoje somos convidados a sermos mensageiros de Cristo. Nós hoje somos convidados a levar essa esperança que está sobre a nossa vida, que nos trouxe aqui na igreja hoje, para outras pessoas também, para que nós também possamos conhecer esse Cristo que a gente tanto segue, que a gente tanto ama. E essa é a mensagem que eu tenho para nós hoje. Que nós possamos hoje decidir sermos instrumentos de Cristo e participar dessa sua boa obra, levando essa mensagem de esperança para outras pessoas. Amém. E agora nós vamos ouvir uma mensagem que está voltada exatamente sobre isso, uma música, um louvor, que fala exatamente sobre isso, sobre a questão de sermos mensageiros. Então, enquanto essa música toca, você reflita na letra e coloca no seu coração aquele desejo, sabe? De eu quero ser um mensageiro do Senhor. E hoje eu quero levar o seu amor para outras pessoas também.
E após esse louvor, após essa música, nós estaremos fazendo aqui a consagração dos livros, para que a gente possa distribuí-los daqui a pouco.